Então, pessoal, nesta aula nós começaremos uma espécie de pequena revisão e caminharemos pelo nosso estudo de sintaxe do período composto. Então, aos poucos, vamos retomar aqueles estudos de orações subordinadas, coordenadas e passaremos por todas as categorias de oração. Agora eu vou compartilhar com vocês uns slides que eu preparei especialmente para vocês, tá bom? Então me acompanhem aí. Só um segundinho. Opa! Pronto. Aí eu peço para vocês que me acompanhem, tá bom? Aqui está escrito aula 3 porque eu estou considerando a ordem dos conteúdos de sintaxe, tá bom? Não significa que eu estou achando que vocês já tiveram duas aulas. É aula 3 por quê? Porque as aulas 1 e 2 são aquele início da sintaxe que vocês viram lá em fevereiro comigo e eu não vou voltar a ele neste momento. Então eu montei uma sequência de estudos sobre o período composto. E aí nós vamos começar essa sequência de estudos, certo? Primeiro pelo conceito de período composto. O que é um período composto e assim por diante. Então, antes de tudo, observem aqui comigo, eu separei dois exemplos para vocês raciocinarem aqui por meio desse slide a ideia de período composto. Todos aceitaram a aplicação do Enem virtual. Observe que nesse primeiro exemplo eu tenho somente um verbo, aceitaram. Então, quando eu tenho somente um verbo ou uma locução verbal, ali eu tenho somente uma oração. Por ter somente uma oração, é período simples. Então, este exemplo aqui de cima, olhem, todos aceitaram a aplicação do Enem virtual. É um período simples, pois dentro dele há somente um verbo e somente uma oração. Agora, já observe o segundo exemplo. Todos aceitaram que o Enem virtual será aplicado. Agora aqui, a estrutura do período se modificou. Primeiro, eu tenho o verbo aceitaram, gerando uma oração. Depois, eu tenho a locução verbal será aplicado, gerando outra oração. Então, no segundo exemplo, por mais que a mensagem seja semelhante, a estrutura sintática é muito diferente. Então, todos aceitaram, oração 1, que o Enem virtual será aplicado, oração 2, certo? Então, todas as vezes que eu tiver mais de uma oração, eu direi que esse período é um período composto. E aí, para você que não está se recordando lá do início dos nossos estudos, certo? O que a gente tem que observar juntos, tá? Que todas as vezes que eu tenho um verbo ou uma locução verbal, ali eu tenho uma oração. Se constitui uma oração. Tá tudo tranquilo por aí, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Sim. Sim? Sim, Então tá ótimo. Vocês ainda veem o slide? Eu ficou preto. Tudo cinza aqui pra mim. É porque eu estou perguntando porque parece que travou. Deixa eu só fazer um teste aqui. Voltou? Meu até. Não, voltou. Agora Você fala voltou? tudo. Então tá. É porque eu percebi que o aplicativo havia travado. Então, aí nós conversamos juntos que cada verbo, cada locução verbal geram uma oração. Então, se apareceu mais de um dentro do período, ali nós temos o período composto. Vejam que eu estou começando com você do básico, para que tenha sequência, para que ninguém enfrente dificuldades, tá bom? Mais exemplos ainda de período composto.
Estudamos e fizemos a prova juntos. Estudamos uma oração e fizemos a prova juntos, uma segunda oração. Olhem o de baixo. Que eles me ajudem é o desejo. Que eles me ajudem. Oração 1 é o desejo. Oração 2. Então, observe que ao surgir um verbo, ali surge uma oração. Tá? Parece que nós temos alguém aqui na sala de espera e eu preciso liberar. Só um momentinho, pessoal. Vai ficar preto de novo, tá? Isso. Acho que não tá mais. Aí vocês estão me vendo de novo? Sim, sim. Então tá bom. Então é o seguinte. Apareceu o verbo, apareceu uma oração. Apareceu uma locução verbal, apareceu oração. Então, verbos e locuções verbais geram orações. Tem mais de uma, o período é composto. Voltando lá aos nossos slides. Então, seguindo. Então, o período composto é o quê? É o período que contém mais de uma oração. Ele pode ter 2, 3, 4, 5, quantas forem, dentro da estrutura que o autor determinar para aquele período. E ali eu coloquei o lembrete que eu acabei de reforçar com vocês. Cada verbo ou locução verbal gera uma oração. Essa etapa aí da nossa conversa está em ordem. E agora vamos seguindo. Outros exemplos de período composto. Para reforçar com você. Sempre viajamos nas férias, mas o trabalho nos impediu agora. Viajamos, impediu. Tenho duas formas verbais, duas orações. Nós apreciamos que contribuam conosco. Apreciamos e contribuam. Duas formas verbais, duas orações. Agora, a questão se torna a seguinte. Qual que é a relação que se estabelece entre essas orações dentro do período composto? Elas podem ser de duas naturezas. Pode ser uma relação de subordinação ou uma relação de coordenação. Quando nós temos uma relação de subordinação, uma oração é sintaticamente dependente da outra. Não é possível separá-las sem que as orações fiquem com pedaços faltando ou até mesmo que elas deixem de funcionar. Já os períodos compostos por coordenação são orações completas, cada uma tem seus próprios termos e elas estão ali articuladas. Caso eu precise, é possível separá-las e cada uma delas terá o seu próprio funcionamento, certo? Aí, antes de seguirmos, eu quero voltar a alguns exemplos aqui para trás, tá? Olhem só. Primeiro, esse segundo exemplo dessa tela. Nós apreciamos que contribuam conosco. Se eu digo assim para você, nós apreciamos, só digo isso, nós apreciamos. Qual pergunta você me faria? Apreciamos o quê? Apreciamos o quê? Então, essa oração em azul que está ali na frente, que contribuam conosco, é complemento do verbo apreciar. A segunda oração é um pedaço da primeira. Quando isso acontece, é porque a relação ali é de subordinação. A oração nós apreciamos é a oração principal e a oração azul que contribuam conosco é a oração subordinada. Entenderam? Agora eu vou buscar um outro exemplo aqui. O primeiro exemplo desta tela. Estudamos e fizemos a prova juntos. Agora vejam que, se eu disser assim para você, estudamos, ali eu tenho uma oração. E fizemos a prova juntos, eu tenho outra oração. E nesse caso, essas orações são coordenadas. Uma não é um pedaço da outra.
A primeira é uma coordenada sindética e a segunda é uma coordenada sindética, porque ela tem ali a conjunção. Então, observe assim comigo. Quando as orações têm independência entre elas, elas são coordenadas. Quando uma é um pedaço da outra, um termo da outra, elas são subordinadas, certo? E aí nós fechamos os conceitos gerais de período composto, certo? E de orações coordenadas e subordinadas, só o conceito geral. Perguntas, pessoal, até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não, nem o Jacan? Nem Ricardo? Então, olhem só. Eu vou continuar, certo? Agora, nós vamos estudar as orações subordinadas, em especial as substantivas. Então, vá lá comigo. Pronto. Sempre começando aqui pelo exemplo. Eu vou te explicar o seguinte. Nessas próximas telas, eu peguei um período e dividi os pedaços. Então, nós estamos analisando um período só que ele está partido, para que a gente compreenda melhor o que está acontecendo. Então, olha aí comigo o que está acontecendo. Eu gostaria de mudar a data da viagem. Aqui eu tenho dois verbos, ou duas formas verbais. Gostaria e mudar. Observem que eu gostaria é a minha oração 1, de mudar a data da viagem é a minha oração 2. Agora, observe a minha oração 1. Eu gostaria. Vou fazer uma pergunta semelhante à que eu fiz agora há pouco. Eu gostaria. Qual pergunta vocês me fariam se eu parasse ali? Gostaria do quê? Do que? Isso mesmo, certo? Então, eu gostaria de quê? De mudar a data da viagem. Então, observem que essa oração que está no azul mais claro aqui, todinha, ela é o complemento do verbo gostar. Ela é o objeto indireto do verbo gostar. Então, a segunda oração é um termo da primeira. A primeira será a sua oração principal. A segunda, a sua oração subordinada. Então, ali eu estou diante de um objeto indireto, porque tem a preposição de no início. Então, quando o objeto tem preposição, ele é chamado indireto. E aí você vai observar o que comigo? Esse objeto indireto, ele é especial porque tem um verbo dentro. Eu tenho uma oração desempenhando essa função, certo? Então, a primeira oração é a principal e aquela que é um termo, um pedaço dela, é a subordinada. Fala, Samir. É alguma pergunta? Não. Ou vocês simplesmente estão Não, conversando? por enquanto está tudo tranquilo. É, Samir. Perdão aí, perdão. Samir, você quer que eu fale seu sobrenome? Você que manda, algo de Andrade Silvestre. Saudades. Agora Saudades aí. também. Obrigado, Samir. Olhem só este exemplo. Eu gostaria de mudar a data da viagem. Entre as orações que analisamos, a interdependência. Uma é termo da outra. Então, isso é uma relação de subordinação. Ou seja, não dá para soltar uma da outra, porque caso eu separe essas orações, pelo menos uma delas vai ficar completamente capenga, manca, faltando um pedaço, certo? Então, orações subordinadas em um período composto são termo de uma outra oração, a oração principal. E conforme eu vinha lendo ali com você, eu gostaria é a oração principal, de mudar a data da viagem é a nossa oração subordinada, certinho? Até aqui, pessoal, aquela alegria?
Sim, morrendo de sono, mas Sim! tô. Vibrações, gente. Gente, isso é uma live. Vocês não estão na onda das lives? Então, Não, é ela. porque é muito. Eu tô acordando. Ontem eu acordei, era 6h50 pensando que a aula ia acordar 7h10. Eu fiquei com raiva. É, mas hoje já passou. Respire e toma água, ó. Pois é. Foi saudade do seu, Hugo. Ei, saudades, Marcela. Orações subordinadas, certo? Então, essas orações subordinadas que nós começamos a conversar agora, elas podem ser de três categorias: substantivas, adjetivas ou adverbiais. Por que elas têm esses nomes de classes gramaticais? Porque elas desempenham as funções que essas palavras desempenhariam. Função de substantivo, função de adjetivo, função de advérbio. Então, as orações subordinadas substantivas desempenham a função de um substantivo, as adjetivas de um adjetivo e as adverbiais de um advérbio. Nesta aula de hoje, nós vamos começar pelas subordinadas substantivas. Vamos lá. Orações subordinadas substantivas. E aqui eu trouxe o seu primeiro exemplo, certo? Elas discordaram desta solução. Objeto indireto. Eu já marquei ali para você. Eu sempre vou analisar como se fosse um período simples. Primeiro eu procuro esses termos da oração, certo? E depois eu passo para a discussão da oração. Elas discordaram de que? Desta solução. Desta solução é o objeto indireto do discordaram. Observe que o núcleo do objeto indireto é um substantivo, é a palavra solução. Agora veja o que eu fiz na próxima tela. Elas discordaram de que esta é a solução. Observe agora que aquele objeto indireto normalzinho, comum, que tinha um substantivo dentro, foi substituído agora por uma oração de que esta é a solução. E esta oração todinha está desempenhando a função de um substantivo. Então agora lá dentro eu tenho o verbo ser participando deste objeto indireto. Então, de que esta é a solução é uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque desempenha a função de um substantivo, certo? Hugo, Está ali marcada de vermelho. Oi. no primeiro exemplo, Hum. você não considera desta Não, dentro aqui do objeto. eu Por quê? considero. Olha só, você está vendo que eu mudei a cor? Que esse desta solução está todo em negrito? Aqui tudo é o objeto indireto. O que eu marquei em vermelho foi só o substantivo, eu não marquei o objeto todo. O objeto indireto aqui é desta solução. Mas como eu precisava mostrar o substantivo, aí eu marquei a solução com esse grifado vermelho, certo? Certo, obrigada. Nada. Então, pessoal, essa pergunta que a Nicole fez agora, ela é importante. O objeto indireto aqui que eu escrevi, inclusive a classificação na frente, é desta solução. Só que eu marquei para você o núcleo desse objeto, que é um substantivo, para mostrar na próxima tela que a oração que eu criei ali com o verbo ser está desempenhando a função daquele substantivo. Certinho? E aí a gente segue para cá. Oração subordinada substantiva. Oração que desempenha a função sintática de substantivo na oração principal. Vou até voltar aqui para você. Elas discordaram é a minha oração principal. De que esta é a solução é a oração subordinada. E essa segunda oração, ela está desempenhando a função de um substantivo dentro da principal. Feito? Opa, passei direto. Aqui eu trouxe para vocês quais são as categorias de subordinadas substantivas. São as seguintes.
Eu posso ter uma subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Então, são 6 categorias, certo? De orações subordinadas substantivas. Essas 6 categorias, caso vocês observem, têm os nomes de termos da oração. São os nomes de complemento nominal, de objeto direto, indireto, predicativo. A subjetiva é o sujeito, de aposto. Então, essas orações desempenham aquelas funções sintáticas que nós já estudamos lá no período simples. Então, a análise sintática ela continua basicamente a mesma, sem grandes mudanças, certo? A única diferença é que agora, dentro de cada termo, nós temos um verbo, ou seja, temos uma oração, certo? Então, fiquem aí atentos a isso. Tudo bem? Então, agora, vamos voltar lá à nossa tela. Oração subordinada substantiva subjetiva. Exerce a função de sujeito. Olhem que exemplo simples. Foi muito bom que você viesse, certo? Então aqui eu tenho que ficar esperto. Por quê? Quando nós olhamos para uma oração, a nossa expectativa mais natural é encontrar essa oração na ordem direta. Sujeito, verbo e seus complementos. Ou seja, primeiro o sujeito, depois o predicado. E assim por diante. Então, aqui, no caso dessa oração nesse período, eu estou diante de uma ordem indireta. Volta lá comigo na tela. Foi muito bom que você viesse. Então, o que foi muito bom? Quem me responde? O que foi muito bom, crianças? Que você viesse. Ai, parabéns, Estela. Obrigado, Estela. Então, é o seguinte. Esse que você viesse é o sujeito da outra oração. Que você viesse foi muito bom. Aí, olhem esse que você viesse. É uma oração subordinada, porque é um pedaço de outra. É substantiva, porque a função de sujeito, normalmente, tem como núcleo um substantivo ou outra palavra que exerça essa função. É subjetiva, porque é um sujeito. Então, que você viesse, oração subordinada substantiva subjetiva, certo? Opa, tentando passar a tela aqui. A objetiva direta, agora, é a que exerce a função de objeto direto. Exerce a função de objeto direto. Ele revelou. O que ele revelou, gente? Oi? O que ele revelou? Olha lá o período para mim. Ele revelou Que errou muito. que errou muito. Então, que errou muito está completando o verbo revelou. O verbo revelar ali, a forma revelou. Então, que errou muito é um pedaço da oração principal. Então, é uma oração subordinada. Exerce a função de objeto direto, que normalmente é de um substantivo. É subordinada, substantiva, objetiva direta. Observe que aqui eu não tenho preposição nenhuma. Por isso, é uma oração que exerce função de objeto direto. Até aqui está tranquilo, pessoal? Sim. Sim, estamos fazendo compreender. Aí, nós vamos continuar aí esse conteúdo das subordinadas substantivas e depois eu vou enviar para vocês uma lista de exercícios, uns 10 exercícios, para que as dúvidas surjam, tá bom? Voltando lá na nossa tela.
eu quero que você observe comigo que no início dessa oração apareceu essa palavra que, porque daqui a pouco nós vamos conversar sobre essa palavra, tá? Gente, só um momento, por favor. Como é que é? A pergunta aqui da Nicole. Identificar o tipo de oração pelo verbo de ligação. Ah, Nicole, isso aí que você está falando é numa categoria que eu vou apresentar daqui a pouco, tá bom? Mais à frente. Será em outra tela. Então, acompanhe aí comigo, por favor. Então, nós vimos aqui a objetiva direta e agora vamos para a objetiva indireta, certo? Então, olhe lá. Exerce a função de objeto indireto. Eu duvidei de que era possível. Agora observem que o verbo duvidar é completado pela oração que eu coloquei o marca-texto amarelo. Só que agora essa oração que está completando o verbo é iniciada por uma preposição. Então, trata-se de um objeto indireto da oração principal. De que era possível é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. E mais uma vez eu peço sua atenção. Olha a palavra que aqui, certo? Essa palavra que é muito importante para nós. Passando para a próxima tela. Predicativa. Aqui é o momento da pergunta que a Nicole fez ali no chat, certo? Então, eu quero que vocês observem comigo que nessa oração que eu vou explicar agora, nós temos... Só um momento, por favor. Pronto. É porque tinha um microfone ali aberto, tá bom? Nessa oração, Nicole, nós temos um verbo de ligação, tá? E ele está aqui, ó, dentro da oração principal. Então, quando aparece esse verbo de ligação, eu tenho que começar a desconfiar, né? De que o que vem depois de um verbo de ligação normalmente é um predicativo. E isso me ajuda a identificar que categoria de oração é essa. Então, a exigência era que todos participassem. Que todos participassem está definindo a exigência, que é o sujeito do verbo ser. Então, que todos participassem é um predicativo dentro da oração principal. Então, oração subordinada, substantiva, predicativa, tá? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Que todos participassem é aí o predicativo da nossa oração principal. Tranquilo? Nicole, eu respondi para você, sua pergunta. Tranquilo. Obrigado. Agora vamos à próxima categoria. Completiva nominal. Essa aqui eu tenho que ficar bem esperto, tá? Por quê? Porque eu estou diante de um complemento nominal e não de um complemento verbal. A oração que nós vamos analisar agora, ela completa um nome. Eu tinha receio de que não tivesse sucesso. Receio é um substantivo. De que não tivesse sucesso está completando a palavra receio. Então, de que não tivesse sucesso como complementa o nome, é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Tranquilo, não é? Vamos à próxima. A apositiva. É quando a oração funciona como um aposto. Lembrando que o aposto ele é isolado, certo? O desejo dele, que o país seja melhor, ainda acontecerá. Então, esse que o país seja melhor é uma espécie... Opa, vocês viram que eu cometi um erro de digitação ali embaixo? No lugar de escrever oração subordinada apositiva, eu escrevi completiva nominal, tá? Então, desconsiderem o que eu digitei ali na caixinha. Foi um engano meu, certo? Todo mundo ouviu aí o que eu falei?
Sim ou não? Sim. Sim. Então tá bom. Então, ó, o desejo dele que o país seja melhor ainda acontecerá, certo? Então, esse que o país seja melhor é uma oração subordinada apositiva, substantiva apositiva. E agora nós vamos conversar sobre esta palavra que, tá? E ela é extremamente importante. Observem assim comigo, que eu vou te explicar agora, aparece em prova de vestibular. Esse que apareceu em todas essas orações subordinadas substantivas, ele é uma conjunção integrante. Se eu tentar substituí-lo por um pronome relativo, não vai dar certo. Veja só, ele revelou o qual errou muito. A exigência era a qual todos participassem. O desejo dele, o qual o país seja melhor, ainda acontecerá. Vejam que essa substituição não deu certo, porque nas orações subordinadas substantivas, o que é conjunção integrante? Ele está ali simplesmente para fazer a conexão, certo? Entre uma oração e outra, fazer com que elas funcionem de maneira integrada, certo? Então ele não retoma uma palavra anterior, ele não funciona como pronome relativo. A aula vai até às 8h45, tá, Marcela? Então, voltando lá na minha tela. Cada um. Nada. Vocês observem de novo. Ele revelou que errou muito. A exigência era que todos participassem. O desejo dele, que o país seja melhor, ainda acontecerá. Então, essas orações todas iniciadas pela palavra que, neste caso, são subordinadas substantivas e este que é uma conjunção integrante. E eu acabei de te indicar qual é o teste para saber se é uma conjunção integrante. Eu tento trocar por um pronome relativo. Se funcionar, é porque era pronome relativo. Aí eu tenho que passar a pensar em outras orações que ainda não estudamos. Caso não funcione, é porque era uma conjunção integrante mesmo. Certo, pessoal? Tranquilo? Esse foi o Só conteúdo da aula de hoje. Pode falar. lembrando